Um salve especial para os membros do canal, torne-se membro e receba um salve especial em todos os vídeos. A secretária fica surpresa ao descobrir que o doutor usou a pesquisa de Jane em seu projeto, então ela vai perguntar a ela sobre isso. No entanto, o doutor ameaça expô-la, então a secretária fica assustada e sai do escritório. Mais tarde, conforme o prazo do projeto se aproxima, os amigos de John pedem para Jane se juntar novamente à equipe, mas ela recusa porque eles não se esforçaram no projeto. Na palestra, a equipe começa a discutir o projeto na frente do doutor, que fica impressionado com o trabalho deles. No entanto, um dos amigos de John diz ao doutor que eles faziam parte do projeto e que o arrastaram para cima da equipe e o expulsaram. Ele fala sobre coisas que estão realmente no projeto e descobre-se que ele soube delas através de uma garota que viu o laptop de Jane aberto, tirou uma foto de parte dele e enviou para ele. Jane decide confrontá-lo, já que ela é a líder da equipe e está nervosa porque tem medo de multidões, mas ela se lembra das palavras de John e se encoraja. Ela começa a discutir com seus amigos e consegue provar que eles estão mentindo, e o doutor fica convencido pelas palavras dela. Ele dá a eles nota máxima, e a equipe fica feliz com o sucesso do projeto, e eles ficam mais próximos depois disso. Run vai ver Yoon, e eles continuam se provocando, então ela bate nele por não atender suas chamadas. Ela os vê juntos e fica chateada porque gosta de Yoon. À noite, John sai com Jane para comemorar e eles continuam bebendo juntos. Jane começa a alucinar e confessa seus verdadeiros sentimentos para ele. John fica feliz e se aproxima mais dela, mas ela se sente envergonhada e o afasta. John é obrigado a carregá-la nas costas e caminha com ela até chegar ao apartamento dela. Mais tarde, ele recebe uma chamada de Yoon pedindo para encontrá-lo. Yoon mostra a ele um vídeo do chefe demitindo-o do trabalho, que é postado online. Ele pergunta a ele se foi ele quem fez isso. John confessa que fez isso para ajudá-lo a recuperar seus direitos. Ele espera que Yoon fique irritado, mas Yoon o surpreende e agradece pelo que ele fez. John fica feliz com suas palavras, e fica claro que eles ficaram mais próximos. No dia seguinte, Jane acorda e pensa sobre o que aconteceu ontem. Ela se sente envergonhada e não quer ir à universidade, mas ela vai mesmo assim. Seu telefone está descarregado e ela continua procurando por John. Ela encontra Chan por acaso e ele caminha com ela e pede para ela ser sua namorada novamente, mas ela recusa. Ao mesmo tempo, John tenta ligar para ela, mas seu telefone está desligado. Ele os vê juntos e sente ciúmes e a puxa pela mão. Ele fala com ela sobre o que aconteceu ontem. Inicialmente, Jane finge que não se lembra de nada, mas depois ela reúne coragem e diz a ele que se lembra e confessa que gosta dele. John fica feliz e a abraça e ele também confessa a ela. Eles concordam em ficar juntos e caminham na frente de todos de mãos dadas. Há um festival e eles assistem a equipe de Run realizar manobras perigosas e eles ficam impressionados com sua força. Mais tarde, John participa do festival e continua cantando e todos ficam impressionados com sua bela voz, mas ele continua olhando para Jane e se concentrando nela. CIA e Iron estão sentados ao lado de John e ambos gostam dele. CIA tenta se aproximar dele e pede para sair com ela, mas ele diz que está ocupado. Run sente ciúmes e o puxa pela mão e o leva para o apartamento dela. Lá, ela tem uma surpresa para eles para o aniversário dele. John chega e dá uma rosa para Jane. Shia chega, eles continuam cantando e comemorando Yoon e eles estão felizes. Eles encontram Yoon envergonhado e não no clima, então eles empurram Run para um bolo e tiram fotos com ela enquanto riem. Depois, eles jogam o jogo da verdade. Quando é a vez de Yoon, eles perguntam se ele tem amigos. Ele diz a eles 2,5. Quando eles perguntam quem é o meio, ele diz Jane, e eles continuam rindo. Depois, é a vez de Jane, e eles perguntam se ela é realmente parente de John. Ela responde que sim. Quando a festa termina, Cia continua olhando para a foto de Jota, e está claro que ela gosta dele. Jane se voluntaria no festival, e JN a ajuda. Eles veem seus amigos e decidem
tirar vantagem dele. Eles escrevem um cartaz dizendo que quem quiser tirar uma foto com ele, paga dinheiro. Muitas garotas se reúnem, mas John recusa e foge delas. Mais tarde, ele descobre por Ren que ela está se inscrevendo para ser assistente do doutor, irmão dele. Ele fica chateado e pede para ela não se inscrever. Jane fica surpresa e pergunta se ele a conhece, mas John se recusa a dizer. Ele a deixa e se afasta. Depois, seus amigos a levam como namorada de John e deixam alguns admiradores assediá-la com palavras. Quando JN descobre, ele volta e grita com eles e a protege. Ele entra em uma briga com seus amigos, mas eles o espancam e o derrubam no chão. John lembra quando seu irmão costumava espancá-lo quando ele era pequeno, e ele decide se levantar novamente e continua apanhando. Então, JN diz a Jane que essa é sua verdadeira natureza e que ele sempre apanha e não sabe se defender. Jane o abraça dizendo que o ama e o leva para casa. Depois, ela o acompanha até dentro e esteriliza sua ferida. Ela fica com ele até ele adormecer. No dia seguinte, Jane o visita em casa trazendo remédios para ele, e quando ele a vê, ele a abraça. No entanto, após a ligação, John percebe pela voz de seu irmão que ele está preocupado. Quando Jane termina a ligação, JN confessa a verdade para ela, dizendo que seu irmão o trata cruelmente e é a pessoa que ele mais odeia no mundo porque ele costumava abusar dele quando ele era pequeno. Jane se sente chocada e triste com suas palavras. Mais tarde, ela encontra Yoon-han, que a surpreende com seu comportamento violento em relação aos amigos de John por causa dele. Ele insinua para ela que se tornou amigo de John e se sente responsável. Depois, um dos amigos de John tenta tirar vantagem dele, pedindo para morar com ele em seu apartamento por causa de seus problemas de moradia. Mas John recusa, porque viu ele bater em Yoon no dia anterior e não estava satisfeito com a intervenção. Então John vai encontrar o amigo que bateu nele e diz que vai denunciá-lo à polícia, mas seu amigo o ameaça, dizendo que denunciará Yoon se ele fizer isso, porque ele o bateu por causa dele. John fica surpreso ao saber que Yoon lutou por causa dele. Ele vai agradecê-lo e diz que gostaria de ter um irmão mais velho para defendê-lo há muito tempo. De repente, ele recebe uma ligação de seu irmão informando que sua mãe está doente e precisa de uma cirurgia nas costas, e se a operação não for realizada, ela não poderá mais andar. Ele o tranquiliza e pede para ele se concentrar nos estudos, e que ele cuidará disso. Ele vai pegar um formulário com a secretária para renunciar à universidade e poder trabalhar, e vai buscar seus pertences. Seu irmão chega e vê o lugar onde ele vive, sentindo-se consternado por seus sacrifícios constantes por ele. Ele diz a ele que decidiu deixar a academia de polícia e trabalhar também para trazer dinheiro, porque ele não vai deixá-lo sofrer sozinho. Mas John recusa e diz a ele que cuidará disso, e seu irmão sai chorando. John o vê e entende tudo dele. Depois, ele descobre que os custos da cirurgia de sua mãe foram cobertos, e ele descobre pelo irmão que John foi quem pagou por isso. Depois, ele pede para Jane encontrá-lo, e quando ela vai até ele, ele confessa a ela que a ama e quer que ela seja sua namorada. Mas Jane diz a ele que é tarde demais, e ela não o ama mais, e agora está comprometida com JN. Depois disso, ela conversa com Ran, e ela diz a ela que admira Yoon, e Ran também descobre que admira ele. Eles concordam em confessar seus sentimentos, e Yoon, que a ama, é escolhido. Depois, o professor encontra Yoon, e diz a ele que ele já foi um estudante com problemas semelhantes, e conseguiu superá-los, pedindo para ele não recusar ajuda, porque ele tem muito tempo, e pode reembolsar qualquer um que o ajude. Yoon fica afetado por suas palavras, e liga para John para encontrá-lo e agradecer pelo que ele fez. Eles passam um tempo juntos, trocando conversas sobre suas vidas, e mostram que são amigos próximos. Shia decide confessar seu amor a Yoon e pede ajuda a Jane. No dia seguinte, Jane convida Shia para jantar, e Shia tenta dizer a ele sobre seus sentimentos. Depois, ela pede para falar em particular, e quando ele concorda, ela confessa seu amor a ele. No entanto,
Yoon pede desculpas a ela, dizendo que ele não tem tempo para um relacionamento por causa do trabalho. Shia chora, e Ran testemunha a situação. À noite, Yoon vai coletar seus pertences da acomodação e se encontra sem teto. Então, ele dorme na rua e sonha com seu pai falecido, abraçando-o e chorando, dizendo a ele que ele fez tudo o que pôde para proteger sua mãe e irmão, mas ele se sentiu cansado. John recebe uma mensagem do banco e percebe que Yoon pagou todas as suas dívidas, preocupado com ele e procurando por ele nas ruas até encontrá-lo, pedindo-lhe para morar com ele na acomodação. Inicialmente, Yoon recusa, mas John insiste até que ele concorda e Yoon dorme no sofá de exaustão, coberto por John, sentindo-se feliz depois. Shia diz a Han que confessou seus sentimentos a Yoon e foi rejeitada sem consideração, fazendo-a começar a chorar. Ran tenta acalmá-la, dizendo a ela que a inveja porque ela tem medo de confessar e ser rejeitada e perder ele. No dia seguinte, Yoon acorda para encontrar John, preparou o café da manhã para ele e eles tomam juntos. No entanto, ele fica surpreso que John comprou a comida a um preço mais alto do que merecia, levando-o a pedir a Yoon para escolher roupas com ele para usar, deixando Yoon surpreso porque todas as suas camisetas parecem iguais. Mais tarde, Jane se encontra no escritório do irmão de John e vê ele assistindo um vídeo de John apanhando. Então ela pergunta sobre isso, e Jane diz a ele que ele estava defendendo ela, revelando a ele que ela sabe que eles são irmãos, surpreendendo-o e fazendo-o perceber que ela está comprometida com John, e que ele foi quem a informou. Depois disso, ela vai encontrar JN e diz a ele que seu irmão perguntou sobre ele e estava interessado nele, mas ela descobre de John que ele finge ser durão na frente das pessoas, enquanto na realidade, ele está irritado com ele. Jane sai para ir para a aula, mas ela encontra seu amigo que pede desculpas a ela pelo que ele fez e pede para ela se juntar a ele e ao resto dos amigos para pedir desculpas a ela. Jane acredita nele e vai com ele, e ele a leva para uma sala e fecha a porta, começando a filmá-la em um vídeo ao vivo e escrevendo que ele está se divertindo muito com sua namorada. Chegamos ao fim da primeira parte do recap do dorama At a Distance Spring is Green. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais recaps, e se gostaria da parte 2, minha nota para essa série é 8 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.